Olá, tudo bem? Meu nome é Eudes Scarpeta, seja bem-vindo a essa sessão de perguntas e respostas. E uma pergunta que costumam fazer é o seguinte: Eudes, uma máquina gearless ou uma máquina modular, por exemplo, banda estreita, que tem motor ou utiliza servomotor, é necessário ainda utilizar o trapping de impressão? O trapping, né? O trapping, para quem não sabe, é aquela sobreposição de uma cor na outra durante a impressão. É necessário? Então fica aqui que eu já te respondo. Bom, em primeiro lugar, a utilização do trapping, dessa sobreposição, não é privilégio da flexografia. Vários processos utilizam, a offset, por exemplo, utiliza, a fotogravura utiliza e utiliza bastante, porque a fotogravura tem uma facilidade para essa variação do registro durante a impressão. E outros processos de impressão utilizam. E a flexografia realmente não é um privilégio da flexo, porque a flexografia, desde o começo, trabalhava com máquinas engrenadas e trabalha hoje com máquinas engrenadas, e durante muito tempo isso acontecia. Acontece que, no caso de impressoras banda larga gearless, ou seja, que não possuem engrenagens, e máquinas shaftless, ou máquinas de banda estreita, que também não são mais movidas por eixo cardan, ou máquinas que são movidas a motores, elas não precisam mais dessa, porque simplesmente não há uma variação mais do registro. Então o registro não se desloca. E aí você pode trabalhar com o processo todo. E por que se utiliza então esse recurso do trapping? Se utiliza porque, em geral, há um medo, né? Se criou um paradigma. O paradigma persiste até hoje. Então o pessoal saiu, evoluiu para uma máquina gearless, só que continua com o paradigma das máquinas antigas. Então ninguém muda, todo mundo tem medo de mudar, mas não é necessário. E o trapping, ele não é uma coisa boa. O trapping, essencialmente, ele vem aí de algumas causas prováveis. Então vamos entender primeiramente de onde que vem a questão. Por que se usa o trapping? Por causa de registro. E quais são as causas básicas da variação de registro? Então eu vou falar para você. Por exemplo, clichês colado errado. Aí não é questão nem de variação, ele já colou errado e você não vai conseguir manter o registro. Então não há trapping que faça aí essa justa posição. E, na verdade, como muitas empresas acabam não tendo uma máquina de colagem, mesmo banda estreita, aqui eu estou falando banda larga e banda estreita, o que eles fazem? Então, não tem muita precisão na colagem, então eles mantêm ali. Mas a questão é assim, se você tem uma máquina sofisticada assim, não é possível que você não tenha uma máquina de montagem, né? Então, a máquina de montagem é fundamental nesse caso, então recomenda-se que você tenha. Excentricidade dos portas-clichês. Excentricidade é quando a ponta dos eixos, no caso de portas-clichês, estão fora do centro ali. Então ele vai girar de maneira irregular, o que pode também gerar uma variação de registro. Desbalanceamento dos portas-clichês. Nesse caso, as pontas dos eixos estão corretas, no caso de cilindros. Porém, existe um desbalanceamento, ou seja, um peso diferente dentro do cilindro e ele vai girar de maneira irregular também, o que pode eventualmente colaborar para uma variação de registro. Jogos de camisas com variação de diâmetro. Você não vai acreditar no que eu vou te falar daqui a pouco. Jogo de porta-clichês com variação de diâmetro. Então, camisas e porta-clichês com variação de diâmetro. Rolo puxador, traino, também chamado de prensa, que é aquele rolo que fica em cima do tambor central, que puxa o material, que mantém o material fixo no tambor central das máquinas de tambor central, pode estar então desbalanceado, com variação de pressão ou ainda até vitrificados. Também vamos ver alguns exemplos aqui, vou mostrar para vocês. Então é importante uma máquina ter uma máquina de montagem confiável, tanto no caso de banda estreita, que você vê aqui pode utilizar, quando, claro, máquinas de banda larga são coladoras que são mais apropriadas para esse tipo de montagem. E hoje nós temos montadores que são inclusive automáticos. Você coloca os clichês numa esteira e ela cola automaticamente para você, sozinha. Ela faz quase tudo. Mas vamos falar aqui de um problema que talvez você nunca imaginou que pudesse ter. Ou talvez você teve esse problema, talvez passou por ele e não percebeu que era assim. Um jogo de camisas nova. É possível que um jogo de camisa novinho ele tenha variação? É difícil acontecer, né? Os fabricantes são hoje de camisa no Brasil, são fabricantes, todos eles são muito sérios no que fazem, mas eventualmente, por alguma falha, nunca se sabe, então é bom conferir. Já aconteceu comigo, eu já tive jogo de camisa de 8 cores em que havia ali 2 camisas no meio
E nós não percebemos isso de cara, porque a gente não tinha o costume de aferir, de verificar se as camisas estavam no diâmetro correto, no diâmetro final correto. Então, se você tem um problema que não sabe de onde que vem, meça então o seu porta-clichê, o seu cilindro, veja se todos eles estão com o diâmetro correto que deveria ser. É a mesma coisa no caso das camisas, porque se você tem um jogo de 8 camisas ou 8 cilindros e um deles está fora, não vai dar registro. Você não consegue. Vai haver, ele eventualmente, ele vai, sem dúvida, não permitir que você consiga cravar o registro ali no processo. No caso das máquinas engrenadas, uma coisa que pode variar o registro é esse pinhão que fica em cima. Ele é responsável, ele é ligado aqui no motor principal da máquina, que faz com que todo o conjunto rode. Então, ele é responsável por movimentar a máquina. E ele é feito para gastar. Normalmente é feito de bronze e ele gasta. Acontece que ele precisa ser trocado. Ele é uma peça que costumeiramente você tem que trocar. E às vezes o pessoal demora muito para trocar essa peça. Qual o resultado? O resultado é que fica um conjunto, todo o conjunto ali, meio solto, vamos dizer assim. Aqui você vê nessa foto também o pistão que faz levantar e baixar o traino, ou o cilindro prensa, o puxador, o cilindro aqui que vai manter o material preso no tambor central. E ele pode estar desregulado, então de um lado está numa pressão, do outro lado com outra pressão. E se ele estiver com pressão diferente, de um lado eventualmente vai te dar problema. O que você deve fazer? No caso dos portas-clichês, está sempre verificando. Ponta de eixo, fazendo essa verificação. Uma coisa importante também você fazer é desentortar a ponta dos eixos. Para isso tem esse tipo de equipamento aqui. Você usa um relógio comparador, verifica o lado que está torto. E vou te falar, se você usa cilindro na sua fábrica e você nunca fez isso aqui, então todos os seus cilindros devem estar com a ponta torta. E aí fica difícil mesmo você ter uma precisão no registro. Isso daí não só dá problema de variação de registro, mas também marcas de engrenagem, as marcas de batida que você tem são provenientes daí. Então você tem que fazer um acerto no batimento, no colo do rolamento e faz um acerto também de batimento. Batimento, quando você usa aqui um relógio comparador e verifica o quanto existe ali, quanto tem a variação de diferença. Deve zerar, né? Ou ter, na verdade, se não zerar, mas ficar com batimento realmente bem, bem pequeno. Mas a pergunta é, mas espera um pouquinho, eu trabalhei numa máquina gearless e que a minha máquina ela varia. Bom, intrinsecamente uma máquina gearless não varia registro, intrinsecamente. Claro, tem alguns cuidados que você tem que ter. Por exemplo, vamos dizer que os rolos puxadores estão vitrificados. Né? Pode ser que eles estejam você passou o material errado na máquina. Pode ser que o material está passando por barra fixa. Pode ser que os roletes de alumínio já estão desgastados. Pode ser que você tenha um material realmente muito fino e com seu F muito baixo, ou seja, o material desliza muito rápido, muito fácil na máquina. Pode acontecer. Roletes travados, então o rolamento travou ou está com problema o rolamento. Excesso de pressão nos desbobinadores, excesso de freio no desbobinador e excesso de puxada lá no cilindro, né? No bobinador. Então, tudo isso pode levar a algum problema de variação de registro. Porém, não deveria ser a regra. Isso é exceção. Então, a sua máquina tem que rodar direitinho. Você tem que corrigir essas coisas. E não são difíceis de corrigir. Nenhum desses problemas são difíceis. A não ser que você tenha um problema eletrônico. Aí é diferente. Você tem que chamar realmente o fabricante e tal. Mas, em geral, 99%, no caso das máquinas gearless, e também máquinas de banda estreita, modulares, por exemplo, elas não devem ter problema de variação de registro, certo? Então, presta bastante atenção nisso. Aqui é exemplo de rolo vitrificado que eu falei, rolo vitrificado. Essa foto é minha, tirei de uma máquina impressora do lado de uma extrusora, né? E o equipamento estava ali há 6 meses e já tinha vitrificado. Aqui, na mesma máquina, outro rolo, no caso aí, um rolo de passagem, enfim, vitrificado. Aqui já é o cilindro, o traino. Ele tem um calombo. O traino, o cilindro prensa, né, o cilindro puxador ali que fica em cima do tambor central. É um cilindro que foi desgastando e com o tempo ele criou um calombo. Por alguma razão criou um calombo. Você não acha que esse calombo não vai deixar com que a borracha realmente toque em algum momento ali no tambor central, parte dela? Se você tem um filme largo, de certa forma fino,
ele vai entrar meio mastigado no tambor central. E é claro que também pode ocorrer variação de registro. Outro exemplo interessante essa foto aqui também, olha só. Tambor central sujo demais. Olha a crosta de tinta que tem aqui. Essa crosta de tinta vai levantar aqui o cilindro prensa, né, o puxador aqui. Vai levantar. Esse material até que é estreito, mas imagina se é um material mais largo, esse lado fica frouxo, esse lado fica preso. E agora? O que vai acontecer? Simples. Esse material ele entra na primeira cor de um jeito, vai para a segunda, até chegar na última, ele tem aí, sofre uma pequena variação de registro. Isso é o que explicaria variação de registro numa máquina gearless. É uma das coisas que explicaria. Mas vamos combinar que isso não deve acontecer nem na máquina engrenada, nem em nenhuma máquina. Não é verdade? Você não pode ter uma máquina gearless com um cilindro ou com um tambor central sujo desse jeito. Então, por essas razões, é importante você entender que o sistema gearless ele é um sistema que mantém o registro. E máquinas também shaftless, no caso de máquinas modulares ou máquinas para banda estreita que não tenham eixo cardão, que não sejam engrenadas, elas devem manter. E aí vamos finalmente explicar. Eu acho que você já entendeu as razões pelas quais a gente não precisa. Então, o trapping é esse procedimento. Quando há uma variação de registro, então se costuma fazer essa sobreposição da cor. Sobreposição da cor para evitar esse filete branco que acontece se a cor se deslocar. Vai acontecer esse filete aqui. Então, para que isso não aconteça, o pessoal coloca um avanço, né, ou recuo, depende da cor. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aí agora. O problema do trapping, como você vê na imagem aqui, é um só. Ele gera uma terceira cor, indesejada. Eu tenho certeza, se você é uma pessoa experiente no mercado, que já enfrentou o seguinte questionamento do cliente. O cliente fala, mas para um pouquinho, que linha é essa daqui? Ó? Que linha é essa daqui? Essa linha não tem na minha arte. Originalmente na minha arte não tem. Aí você vai explicar para o cliente. Falou, não, mas sabe o que é? É que na flexografia, devido à possível variação de registro, a gente coloca para que a cor não crie um filete branco, etc, etc, etc. Você acaba convencendo o cliente, talvez ele se convença porque não tem outro jeito, mas essa é uma cor indesejada. Se você falar com qualquer designer gráfico, o cara que criou a embalagem, por exemplo, ele coloca isso, ou ele aceita isso. Na verdade, ele não vai colocar, né? Quem vai colocar é a clichêria em geral, porque você faz a aplicação disso no software para fazer isso aí. Mas ele gera uma terceira cor. Então, nesse caso aqui, você tinha um cian com magenta, vai gerar, claro, uma cor escura aqui, um violeta, um possível violeta. Você tem um amarelo com cian, vai gerar um verde, ou uma linha vermelha, ou uma linha escura, ou seja, de qualquer forma, uma linha indesejada. Eu já me deparei com clientes muito aborrecidos com isso. Tá aí a sua chance de encantar o seu cliente, de você oferecer para ele, né, algo que não tem. Geralmente as clichêrias colocam, independente de se você perguntar, porque é praxe. Então, para não ter problema, para ninguém ter problema, se coloca. Mas se você for uma pessoa que tem uma mente aberta, realmente quiser fazer o teste, faça, porque eu já fiz inúmeras vezes e comprovo para você. Se você tem sua máquina gearless ou uma máquina shaftless, ela não vai variar o registro e fica uma coisa muito bonita, muito bem feita. Aqui é outro exemplo do trapping também, bem grosseiro, como você vê aqui. E aqui é um software em ação. Tem esse pequeno filminho que você está acompanhando aqui. É o operador do Mac que está preparando a imagem ali, está fazendo as várias modificações. Então, antes não tinha trapping, agora tem, como você vê aí. Então, ele tira, coloca ali para ver como ficou. E é isso, e mesmo nas cromias. Então, no chapado, a cromia tem que invadir o chapado. E fica uma linha feia, vamos combinar, né? Eu não gosto. Talvez tem gente que não liga, sei lá, eu acho que é algo que atrapalha, né, no detalhe. Tá bom, muitos clientes, a maioria talvez não repare isso, ou já acostumou com isso, mas fica aí essa questão. Esse arquivo aqui, essa imagem que você vê aqui em cima, é uma imagem impressa, que eu escaneei e coloquei aqui. Esse cliente ele não queria mais receber, estava muito ruim, era a última produção, então eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos tentar surpreender o cliente. Então fizemos uma prova impressa, mandamos para o cliente, nós fundimos tudo isso aqui, tinha esse bordô, tinha esse verde aqui, que se você reparar, ele está inclusive deslocado da cromia. Era um verde especial, eu sei que era uma salada completa aqui, né?
O degradê é muito ruim, porque o degradê no chapado, ele tinha que ser, você percebe que a lineatura da cromia está diferente da lineatura aqui dentro. Então era um salseiro, difícil de fazer, trapping aqui, olha o trap bem grosseiro que foi feito aqui. E aí resolvemos mudar, mandamos para o cliente a amostra, ele amou esse resultado aqui, claro, fundimos todas as cores. Aqui eu combinei técnicas diferentes, técnicas diversas que eu já mostrei para você. E eu gosto de fazer o seguinte, faça mais com CMYK, né? Esse é um ditado, a Kodak usou e usa esse ditado por muito tempo, e é verdade, né? Eu concordo, porque com CMYK, aqui foi tudo feito em CMYK, e o cliente aceitou o Bordeaux para ele. Então antes a gente separava o Bordeaux, separava esse verdinho, separava aqui colocava uma retícula diferente aqui, enfim, fazia 1000 coisas e ficava ruim. Aqui fundimos tudo no CMYK. Amarelo, magenta, cian e preto. Acabou. Acabou o problema. Então, é possível sim você manter o registro das cores, certo? Então, a resposta, espero que você tenha gostado. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, dessas informações, por favor, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você gostou bastante também, deixa aí o seu gostei. Se você não gostou também, não tem problema, pode marcar. Né? E ative o sininho, porque aí o YouTube vai avisar você quando tem um vídeo novo, tá bom? Obrigado por ter ficado até o fim desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até lá.